Povo de Deus, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre sobre a sua vida, sobre sua casa, sua família. Que bom ter o privilégio de poder servi-los nesta noite tão especial. Estar aqui no Projeto Vida é sempre uma grande bênção, é sempre um presente. E poder desfrutar da companhia de vocês essa noite também, para mim, é uma grande alegria. Louvar a Deus pela vida da apóstola Silvia, agradecer também ao apóstolo Joel, e que Deus continue a abençoar sempre o Projeto Vida, que esse lugar continue a ser sempre uma fonte daquilo que Deus está derramando com muita graça, com muito favor, e que a cada dia Deus possa continuar a derramar das suas bênçãos sobre a vida de todos vocês. A você que está pela transmissão, que bom poder também falar a você a palavra de Deus essa noite. Que Deus te abençoe de um modo muito especial aí onde você estiver. Estou acompanhado da minha família, Mara, minha esposa, nossos filhos estão no Kids, e para a gente é uma bênção também muito grande poder celebrar essa noite em família junto com vocês. Quantos estão com o seu coração aberto para continuarmos a ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16, livro dos Atos, capítulo 16. Enquanto você localiza aí, para que não seja preciso falar sobre eles no final, eu gostaria só de lembrar a você, se você desejar, na saída você terá os nossos livros à sua disposição. Eu acredito que até muitos de vocês já possuam alguns dos títulos que eu tenho tido a alegria de poder escrevê-los e trouxe em outras ocasiões. Tem um título em especial que é lançamento, é a primeira vez que eu estou trazendo eles a vocês hoje, mas você terá à sua disposição 4 opções de livros diferentes na saída. O título deles, a primeira obra é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas, não é daqueles livros, daqueles que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Jó. Você vê que na letra J, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões mais difíceis de serem interpretadas do texto bíblico, aquelas passagens que a gente lê assim e fala assim, como que a gente entende isso daqui, como que se explica isso de uma forma fácil de ser assimilada. Então esse é um material que vai te ajudar muito para o seu tempo de leitura e também estudo. Junto dela você terá o manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Jesus contou ao todo 42 parábolas. A grande maioria delas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Então histórias como 10 virgens, filho pródigo, dracma perdida, são parábolas que ao lermos elas, nós percebemos que há uma grandeza ali, mas sentimos falta também de um material que nos dê um suporte de compreensão para entendermos cada uma daquelas parábolas. Então esse é o manual que vai te ajudar a entender todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo, e também exegético, analisando o grego bíblico em cada uma daquelas parábolas. Talvez, até quem sabe, como uma jornada de ler e estudar uma parábola por dia, vai ser uma ferramenta muito rica para a sua compreensão. A penúltima obra é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse livro aqui ele é fruto de anos de pesquisa sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões, por exemplo, envolvendo o contexto escatológico, as pessoas possuem muitas dúvidas sobre o Apocalipse, volta de Cristo, grande tribulação, governo do anticristo. Como que a gente entende tudo isso que a Bíblia fala sobre o tempo do fim? A vida após a morte, nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? Questões do Antigo Testamento, o dilúvio, por exemplo, foi local ou universal? A Bíblia diz que as águas de dilúvio encobriram toda a terra. Noé vivia no atual território do Oriente Médio. E você sabe muito bem que tem espécies que elas vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé preservou todas essas espécies que viviam apenas em outros continentes? As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo. O livro dos Reis, por exemplo, diz que o rei começou a reinar com tal idade. O livro das Crônicas diz que foi com uma idade diferente. Um evangelho diz que Jesus curou um cego em Jericó, o outro fala que foram 2.
Um evangelho diz que Jesus libertou um endemoniado em Gadara, o outro fala que foram 2. Então são centenas de passagens da Bíblia que a gente se pergunta como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui. É uma obra que também vai te acrescentar muito dentro dessa dinâmica. E o último livro, esse é a primeira vez que eu estou trazendo ele a vocês aqui no Projeto Vida. O título dele é Lidere a Sua Vida. Ele é um livro publicado pela editora Vida, que é uma das principais editoras cristãs do nosso país. E ele é um livro que fala sobre as crises do nosso tempo, os dramas da nossa geração, sobre 10 decisões pessoais e intransferíveis, que apenas você poderá fazer para o seu desenvolvimento e o seu crescimento pessoal. Decisões como, por exemplo, sobre como vencer a procrastinação. Você já procrastinou alguma vez? A palavra procrastinar significa deixar para amanhã. Seja pela tentativa de tentar fugir de enfrentar isso hoje, ou pela ilusão de pensarmos que amanhã será muito mais fácil. Pelo menos 80% de nós aqui essa noite temos sonhos, projetos, ideais que já éramos para ter concluído há muito tempo. Não concluímos porque a gente procrastina. Como vencer isso? Gestão do tempo. Você caminha com o sentimento de que passaram dias e mais dias e você não conseguiu fazer aquilo que era para ter feito, parece que o dia não rendeu. Como aprender a reorganizar a rotina e a gerir melhor o tempo? Perfeccionismo. Tem pessoas que caminham com a dor do perfeccionismo. Elas pensam que se não ficar milimetricamente perfeito, não serviu, por não terem entendido que aquilo que foi bem feito é muito melhor do que o perfeito que a gente não consegue fazer. Como reorganizar isso? Inteligência emocional. Há pessoas que possuem habilidades, talentos, sabem como fazer, mas por causa das suas emoções, a sua vida está parada. Seja por causa de medos, traumas, situações que pararam a sua vida no campo emocional, e parece que tudo em outras áreas da sua vida também começaram a desacelerar também. Então esse livro aqui é um autoexame, são 10 capítulos, para você passar por eles, repensando como está a sua vida, as áreas que você precisa melhorar. É uma leitura que te fará muito bem, e te ajudará a reorganizar muita coisa em sua vida pessoal. Lidere a sua vida, ninguém poderá fazer isso no seu lugar, e o seu futuro espera que você faça isso muito bem feito. Esses livros estarão à sua disposição. Na saída você pode adquirir só 1, 2, 3 ou os 4, o valor deles, 1 é 50, 2 são 80, levando os 4 é como se você tivesse ganhado 1, os 4 ficam 150. Você pode parcelar sem juros, ou ainda por débito ou Pix, passe lá, vai te servir e te abençoar muito. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Atos capítulo 16, versículo 6. Atos 16, verso 6, a palavra de Deus nos diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, olha essa expressão, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciarem a palavra na Ásia. Quando chegavam a Mísia, queriam ir para a Bitínia, mas o Espírito do Senhor não lhes permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e ali Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e disse: passe a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Verso 23. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou sua espada e quis matar-se, pensando que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Pedindo luz, saltou dentro da prisão, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário fazer para que eu seja salvo? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e toda a sua casa. E se você leu comigo, diga amém. Atos capítulo 16 é um capítulo muito importante para a construção de todo o contexto do livro dos Atos dos Apóstolos. Até o capítulo 12, a igreja estava alcançando territórios apenas em Israel. A igreja havia começado na região de Jerusalém, tocado aquela região da Judéia,
você tem alguns relatos do evangelho em Samaria, mas o Senhor havia construído uma perspectiva de que o evangelho começaria em Jerusalém, Judeia, Samaria e alcançaria os confins da terra. Em Atos capítulo 13, 2 homens foram escolhidos para essa missão de fazer com que o evangelho, através de uma organização idealizada pela igreja em Jerusalém, alcançasse territórios fora de Israel. E esses 2 homens eram Barnabé e Saulo, ou Barnabé e Paulo. Essa organização ficou conhecida como a primeira viagem missionária. O trabalho da primeira viagem missionária praticamente foi o seguinte: Paulo e Barnabé chegavam em um lugar que o evangelho nunca havia sido pregado, pregavam, pessoas se convertiam e criam, nascia uma igreja. Eles deixavam ali alguns dias, meses, às vezes semanas, cuidando daquelas pessoas, e depois iam para um outro lugar que o evangelho nunca ainda havia sido pregado, e pregavam, e pessoas se convertiam, e nascia uma igreja, e eles deixavam ali mais algum tempo, até que aquela igreja se organizasse, pelo menos dentro de uma estrutura inicial, e então iam para uma outra cidade, e iam reproduzindo essa missão, de pregar o evangelho pela primeira vez em um lugar, nascia uma igreja, e aquela comunidade cristã começava a se desenvolver ali. A primeira viagem missionária, ela fica marcada também por um ponto negativo, que é um incidente envolvendo João Marcos, que é um jovem levado por Barnabé. E João Marcos tinha chamado, vocação, Deus tinha um propósito para a vida dele, mas João Marcos ainda era muito novo e provavelmente não soube lidar com os desafios que envolveram um trabalho como aquela primeira viagem missionária. E simplesmente no meio da viagem, João Marcos ele abandona a missão e retorna para Jerusalém. Quando Paulo e Barnabé concluem a primeira viagem missionária, eles também voltam algum tempo depois para Jerusalém. Ficam aproximadamente 2 anos. E após esse período eles vão iniciar aquilo que a Bíblia chama da segunda viagem missionária, que é o texto do livro dos Atos a partir do capítulo 16. No começo dessa história do capítulo 16, mais uma vez Barnabé quer levar João Marcos. Dessa vez Paulo diz, dessa vez ele não vai. E Barnabé insiste, Paulo se posiciona e diz que João Marcos não vai. E por causa dessa divergência, eles simplesmente se dividem. A Bíblia diz que João Marcos vai com Barnabé para a região de Chipre, para pregarem o evangelho ali. E Paulo agora vai escolher um segundo companheiro para essa nova viagem missionária, que foi Silas. Então, até então, o que era Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária, passa a ser Paulo e Silas. Há uma coisa muito curiosa no capítulo 16, porque nesse capítulo aqui, 2 novas pessoas começaram a fazer parte desta viagem. Quantas pessoas? 2. Primeira, Timóteo. Nos primeiros versículos do capítulo 16, Timóteo passa a fazer parte dessa organização que está sendo feita aqui com Paulo e Silas na segunda viagem missionária. Entre os versículos 9 e 10, Lucas também passa a fazer parte da segunda viagem missionária. Como que se percebe isso? Lucas é quem escreve o livro dos Atos dos Apóstolos. E até Lucas 16, 9, Lucas escreve sempre na terceira pessoa do plural. Ele escreve dizendo, e eles foram, e eles chegaram, e eles realizaram. A partir de Atos 16, 10, Lucas passa a escrever na primeira pessoa do plural. E nós estávamos, e nós realizamos, e nós chegamos. Ou seja, em algum momento entre Atos 16, 9 e Atos 16, 10, Lucas conhece Paulo e começa a fazer parte da segunda viagem missionária. Quem é Lucas? Lucas não é cristão, não é judeu, ele é um gentil, recém-formado na Faculdade de Medicina de Alexandria, e ele começa a viajar com Paulo não como um companheiro missionário, mas como um assistente médico, por causa das fragilidades da saúde de Paulo. Há uma coisa muito curiosa, porque você não vai ver em momento algum Paulo pregando para Lucas. Paulo não ganhou Lucas para Cristo com as suas palavras. Paulo ganhou Lucas para Cristo com a sua vida.
Há pessoas que você pode pregar para elas 1 mês, 2, 3, 1 ano, 10 anos, e talvez elas não vão se converter. Mas um testemunho seu, um comportamento seu, que vai revelar Cristo e o poder do Evangelho, o poder do amor de Deus em você, será um instrumento que Deus vai usar para despertar naquela pessoa o desejo de conhecer a Cristo e ser transformado por Ele. Há uma frase muito curiosa, que ela é antiga, mas ela é sempre atual, que diz o seguinte: pregue, 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 e se for preciso, use palavras. Porque na verdade a nossa maior pregação sempre será a nossa vida. E eu quero crer e profetizar esta palavra de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Ainda esse ano você vai ganhar muita gente para Cristo através da sua vida, através do seu trato, através dos seus comportamentos. Pessoas vão querer servir ao mesmo Deus que você serve, e Deus será glorificado através disso. Você pode celebrar Deus por isso essa noite? Então, o que até então eram duas pessoas, quantas pessoas? Que era Paulo e Silas. A partir do versículo 10 do capítulo 16 já são 4 pessoas. Quantas? Diga comigo: Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Está comigo aí? Diga amém. Poucas viagens, guarde isso, poucas viagens foram tão pedagógicas, instrutivas para Paulo como essa viagem aqui, ok? Deixa eu pontuar pelo menos 2 lições que Paulo está aprendendo com o próprio Senhor, aqui no começo dessa segunda viagem missionária. Primeira lição: quem é que estava na primeira viagem missionária? Paulo e Barnabé. E ele levou quem também? João Marcos. Na segunda viagem, quem é que está? Barnabé está? Não. João Marcos está? Quem é que está na segunda viagem missionária? Silas, Lucas e Timóteo. As pessoas eram diferentes. A configuração era diferente, mas o propósito permanecia sendo o mesmo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Em primeiro lugar, pessoas passam, propósitos permanecem. Pessoas passam, propósitos não. Pessoas vão entrar e vão sair da sua vida. Tem gente que vai caminhar com você por uma estação. Tem gente que vai caminhar com você por uma década. Tem gente que vai caminhar com você por quase toda a sua vida. Mas pessoas sempre irão passar, entrar e sair das nossas vidas. Você não pode deixar que o fato de pessoas terem saído da sua vida faça você abandonar propósitos. Faça você desalinhar a sua vida daquilo que é o plano de Deus para você. Paulo está aprendendo isso. Barnabé havia sido extremamente útil para a trajetória dele, só que não estava mais junto. Timóteo estava chegando, João Marcos havia passado, iria retornar depois, Lucas havia entrado e ia continuar muito tempo, Silas iria passar apenas esse período da segunda viagem missionária, Lucas e Timóteo iriam continuar depois. Deus estava ensinando isso para Paulo. Pessoas sempre irão passar, mas os propósitos de Deus para a sua vida, estes irão permanecer. Eu quero crer em nome de Jesus sobre a sua vida esta palavra. Pessoas podem entrar e sair, pessoas podem passar, mas nada vai te arrancar daquilo que é o propósito de Deus para a sua história de vida. Porque pessoas passam, propósitos não. Segunda lição que Deus está ensinando aqui para Paulo: o equilíbrio da vida está em você ter um Lucas e um Timóteo. Você pode repetir isso comigo? Diga: um Lucas e um Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é alguém que você vai servir. Timóteo é alguém que precisa de você. Timóteo é alguém que você será extremamente útil para os primeiros passos da jornada e da caminhada dele. Timóteo é alguém que Deus coloca na sua vida para você cuidar dessa pessoa, para você cuidar. Lucas é alguém que Deus coloca na sua vida para cuidar de você. O equilíbrio da vida está em você ter um Timóteo e ter um Lucas. Um Timóteo é extremamente útil, porque o Timóteo te lembra do seu começo, ok? Você se vê no Timóteo. Quando você tem um Timóteo, você lembra dos seus primeiros passos. Você valoriza onde você chegou, porque você lembra como foi difícil o seu início. Você precisa ter um Timóteo, ok? Mas cuidado para não viver uma vida só que você cuida de pessoas, mas que você não tem ninguém que cuide de você. A grande pergunta é:
quem é que cuida de quem cuida? Se você tiver apenas um Timóteo, mas não tiver um Lucas, isso pode talvez ser muito perigoso e você se tornar muito vulnerável no decorrer da sua trajetória. Timóteo é alguém que olha para você e tem um sentimento de que você está 10 anos à frente. Então, o Timóteo, você é extremamente útil para ele, porque você já chegou onde ele quer chegar. Mas você precisa também ter um Lucas, ok? Que é alguém que cuida de você. A vida se equilibra se você ajuda alguém que está começando, mas se você também sabe onde você quer chegar e está caminhando com alguém que já chegou. Você precisa estar perto de alguém que ainda não chegou, que está começando e precisa aprender com você a rota a ser feita. Mas você precisa também estar perto de alguém que já chegou onde você quer chegar, que já alcançou aquilo que você almeja alcançar, porque isso vai desafiar você, vai inspirar você. Deus vai levantar pessoas para você cuidar delas, mas Deus vai levantar pessoas também para cuidar de você. Deus vai levantar pessoas que você será um instrumento de Deus para fortalecer e encorajar essas pessoas, mas Deus também não deixará que você viva uma trajetória sem ter alguém que ajude você, que inspire você, que cuide de você. Deus trará um Timóteo e um Lucas para a sua trajetória. Quem deseja experimentar isso pode celebrar a Deus por isso. Deus está ensinando isso para Paulo. Em primeiro lugar, pessoas passam, mas propósitos permanecem. Segundo lugar, o equilíbrio da vida está em você ter um Lucas e você ter um Timóteo. Agora, Paulo quer ir pregar numa região da Ásia, e na mente dele, o desejo de Deus é que naquele momento da segunda viagem missionária ele fosse para lá. Só que a Bíblia diz que ele foi impedido. Ele foi impedido. Você tem noção do que é isso? O Espírito de Deus impedir que alguém vá pregar o Evangelho naquele lugar. Paulo está lidando com isso. Aí a Bíblia diz que ele entende, não é para mim ir para a Ásia. Aí quando eles chegaram a Mísia, eles queriam ir para uma outra região, a Bitínia. Só que mais uma vez a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não permitiu. Aí ele vai a Troade, e de Troade ele tem uma visão, que ele vê um homem em pé dizendo assim, passe a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz que ele entende que essa era a direção de Deus para o lugar que ele iria pregar naquele momento. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Essa aqui é a primeira vez que o Evangelho será pregado em todo o continente europeu. Olha que coisa curiosa isso. A primeira vez na história que o Evangelho vai ser pregado em todo o continente europeu é nessa missão que Deus está dando para Paulo aqui ir para a Macedônia. Se você pega o cenário de geopolítica do mundo até então, você não tinha, por exemplo, a organização de continentes, ok? Você tinha um único império, que era o Império Romano. Por exemplo, toda a Europa era Império Romano, o norte da África era Império Romano, Israel era uma província. Por exemplo, o Oriente Médio tinha algumas províncias. O Reino Unido hoje, Inglaterra, Irlanda, País de Gales, era uma província, era a província britânica. O atual território da Alemanha era a província germânica, o atual território da França era a província da Gália. Então, na mente de Paulo, ele quer ir pregar numa província que era a província da Ásia, ainda não era um continente, e Deus está impedindo ele. E ele quer ir pregar numa outra província, que era a província da Bitínia, e Deus está impedindo ele. E na mente dele, Deus está direcionando ele para pregar em uma outra província, que é a província da Macedônia. Paulo não tem noção de que a história, até aquele momento que ele vivia, o grande território protagonista do mundo havia sido a Ásia, o Oriente Médio e o norte da Europa, o norte da África, ok? Porque quais haviam sido as potências do mundo até então? Egito, Pérsia, território dos Medos. Você tem, por exemplo, a Babilônia, você teve a Síria, tudo isso é território apenas do Oriente Médio, da Ásia e norte da África. O máximo que o mundo havia experimentado da Europa até então era o Império Grego e o Império Romano, que era o império dessa época. Só que são partes da Europa muito conectadas mais à Ásia do que o restante do território do continente europeu. Na mente de Paulo, ele quer ir pregar o Evangelho na região que até então era o território protagonista da história do mundo. E Deus está dizendo para ele em outras palavras, não, Paulo, a história daqui para frente acontece nessa direção. Se você pega depois de Paulo, qual o território que domina o mundo? É a Europa. Você tem, por exemplo, Idade Média, Renascença, depois você tem os movimentos de descobrimento de várias partes do mundo, é tudo a Europa. A Europa toma o território protagonista do mundo a partir da época quando a igreja começou.
Paulo não tem noção disso. Paulo quer ir pregar na Ásia, Paulo quer ir voltar para aquele território. Deus está dizendo: não, é para cá que você deve seguir. Deixa eu crer uma palavra de Deus e aplicar isso aqui sobre a sua vida esta noite. Existem decisões e direções que Deus está te levando a seguir nesse momento da sua vida, que talvez você não consiga entender o porquê disso. Talvez tem sinalizações de Deus para essa fase que você está agora, que você talvez humanamente falando não consegue explicar o porquê que Deus está pontuando tal direção, tal área, tal região ou tal perspectiva. Deus está te direcionando a isso porque Ele já conhece o teu amanhã, porque Ele já conhece a tua próxima estação, porque Ele já sabe onde estará o seu futuro. Deixa eu profetizar uma palavra de Deus aqui sobre você. Você não precisa conhecer tudo sobre o seu futuro, você só precisa confiar em quem está conduzindo você até lá, porque Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de você, e o plano dele vai se cumprir sobre a história da sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Paulo está se rendendo diante de tudo isso, e ele está dizendo: ok, Senhor, é para cá que eu devo seguir, então eu vou para lá. Primeira região que ele chega da Macedônia é uma cidade chamada Filipos. Você pode repetir isso comigo? Diga Filipos. Em Filipos ele encontra uma mulher que ela era dominada por espíritos malignos da área da adivinhação. As pessoas chegavam até ela e buscavam respostas para as suas perguntas através de adivinhações. Essas adivinhações não eram de graça, eram pagas. O dinheiro não ia para a mulher, ia para aquilo que a Bíblia chama dos senhores desta mulher, que eram pessoas que lucravam com as adivinhações dela. Essa mulher era escrava duas vezes, primeiro por demônios e depois por pessoas que sobreviviam e lucravam através da opressão que ela vivia. Só que todas as vezes que Paulo e Silas passavam por ela, a Bíblia diz que essa mulher dizia: vocês estão vendo esses aí? Esses aí são homens de Deus. Deem credibilidade ao que ele está pregando. Eles são portadores de uma mensagem de salvação. Se fosse qualquer outra pessoa, sabe o que talvez Paulo ia fazer? Ele ia se sentir orgulhoso, lisonjeado e dizer: estão vendo? Olha como que até os ímpios me respeitam, olha como que até as pessoas que não são crentes sabem da autoridade que eu carrego. Só que Paulo tinha um dom espiritual que é um dos dons mais úteis e necessários no nosso tempo, que é o dom de discernimento de espíritos. Tem coisas que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Tem coisas que parecem ser de Deus, mas são apenas emoções humanas. Tem coisas que parecem ser de Deus, mas possuem até origens malignas. Apenas se tivermos discernimento de espírito, vamos conseguir entender o que é de Deus, o que parece ser de Deus e o que tenta passar-se ser por Deus, mas não é. Paulo sabia que aquilo ali eram os demônios tentando distraí-lo acerca do verdadeiro alvo que ele teria que enfrentar. Todas as vezes Paulo e Silas passavam e a mulher dizia: vocês estão vendo esses aí? Esses aí são homens de Deus. Até que um dia a Bíblia diz que Paulo e Silas foram até ela, repreenderam um demônio que estava na vida daquela mulher e expulsaram ele. E a Bíblia diz que, para a glória de Deus, no mesmo instante, aquela mulher ficou completamente liberta. Você pode glorificar a Deus por isso? O problema é só um. Se essa mulher não tem mais esses espíritos malignos, ela não consegue mais adivinhar. Sem as adivinhações, o texto diz: vendo os senhores desta mulher que a esperança do lucro deles havia se perdido. Pegaram Paulo e Silas, em primeiro lugar, levaram para a praça pública e bateram, açoitaram neles. Segundo lugar, levaram eles para o cárcere interior da prisão de Filipos e prenderam eles. Deixa eu fazer uma pergunta para você: eles cometeram algum crime, sim ou não? Eles depredaram patrimônio público? Eles infringiram alguma lei civil da cidade de Filipos? Eles foram presos apenas porque eles haviam expulsado os demônios de uma mulher. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você está comigo aí? Diga amém. Se você pode, repita isso comigo. Diga: o mundo espiritual, ele é invisível, mas é real. Ok? O mundo espiritual, ele é invisível, mas é real. Deixa eu dar um exemplo prático disso daqui para você. Eu cresci numa região do interior aqui do estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos, mais precisamente na cidade de Cabo Frio. Vocês com certeza conhecem muito bem aquela região. Ao lado ali você tem Arraial do Cabo, que é considerada como a capital marítima de mergulho nacional. Quando você mergulha no fundo do mar de Arraial, você vê uma quantidade de fauna marítima fantástica. Dependendo da época do ano, você tem ali tubarões, baleias, golfinhos, pinguins, uma quantidade múltipla de tartaruga.
inúmeras espécies de peixes. Quando você mergulha no fundo do Mar de Arraial, você descobre uma coisa muito curiosa. Os peixes possuem casas. Você sabia disso? Os peixes possuem tocas. A gente pensa que eles ficam nadando 24 horas por dia. Os peixes dormem. Tem áreas que uma espécie não entra, porque é dominada por outra espécie. Tem níveis de profundidade que uma espécie de peixes não vai até lá. Ela fica em partes mais altas. O mundo marítimo, ele é um mundo organizado. O mundo marítimo, ele é um mundo... Quando você está na praia e olha para o mar, você consegue entender e discernir que lá dentro do mar possui essa organização? Sim ou não? Não. Você só consegue perceber isso se você acessa esse mundo. Ok? Do mesmo modo que do mundo terrestre, a gente só consegue perceber como o mundo marítimo funciona se a gente acessa esse mundo. No mundo físico, a gente só consegue perceber como o mundo espiritual funciona se a gente acessa esse mundo. O mundo espiritual, ele é um mundo organizado. Ele é um mundo, ele possui hierarquias, ele responde a comandos. Quer ver uma coisa? Já percebeu que você não tem expulsão de demônios no Antigo Testamento? Expulsão de demônios é algo que existe apenas no Novo Testamento, depois que Jesus trouxe o reino de Deus. O máximo que você tem no Antigo Testamento é Davi dedilhando a sua harpa. E a Bíblia diz que enquanto ele dedilhava a sua harpa, os demônios de Saul faziam o quê? Se distanciavam. E quando Davi saía, o que os demônios faziam? Voltavam, mas eles não eram expulsos. Por quê? Porque você só tem expulsão de demônios da Bíblia depois que o reino de Deus chegou. Porque quando um demônio é expulso, é uma troca de comando, é uma troca de governo. É o reino das trevas caindo, é o reino de Deus sendo estabelecido. É o reino das trevas caindo, é o reino de Deus sendo implantado. Porque o mundo espiritual, ele é um mundo organizado. Ele é invisível, mas ele é real. A gente não consegue enxergar com os nossos olhos, mas a todo tempo o mundo espiritual está trabalhando ao nosso favor. Hoje mesmo anjos de Deus já foram liberados para guardar a gente, a nossa casa. Livramentos de Deus já foram dados para nós. Esse ano, os próximos anos serão anos de livramentos de Deus para a nossa vida. Deus trabalhará em favor do seu povo. Os anjos de Deus trabalharão em favor da igreja, porque em todo tempo o mundo espiritual está trabalhando a favor do povo de Deus. Você pode celebrar a Deus por isso. Ele é invisível, mas ele é real. Paulo está entendendo que ele está sendo preso, que ele está apanhando publicamente, não porque ele quebrou nenhuma lei da cidade. A única causa disso é porque ele havia expulsado os demônios de uma mulher. Existem algumas coisas aqui que eu preciso pontuar, caminhando para a última parte dessa mensagem diante disso. Primeira coisa, guarde isso com você. Cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Ok? Cuidado para você não estar lutando a guerra. Paulo escreveu que a nossa guerra, ela não é nem contra a carne, nem contra sangue. Ou seja, ela não é contra pessoas, mas ela é contra principados, ela é contra potestades, e ela é contra forças espirituais da maldade. E aí Paulo dá um indicativo geográfico, que atuam nas regiões celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo? Pare de lutar aqui guerras que estão sendo travadas aqui. Ok? Em primeiro lugar, cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Sua guerra não é contra pessoas. Sua guerra não é contra um parente, não é contra um vizinho, não é contra alguém do setor do trabalho, nem contra alguém que trabalha com você. Os agentes, talvez, desta guerra podem até estar sendo humanos, mas a origem desta guerra não é humana. A origem desta guerra é espiritual. Em primeiro lugar, cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Segundo lugar, guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Paulo escreveu que as armas da nossa milícia, do nosso arsenal, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Paulo escreveu aos Gálatas, aos Efésios, revestivos de todas as armaduras de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: revestivos de todas as armaduras de Deus. O segredo está revestido das armaduras de Deus? Não, o segredo está revestido de todas.
Se elas estiverem incompletas, a gente fica vulnerável para o dia mau. Paulo organiza isso, na verdade ele faz uma alegoria sobre como que essas armaduras funcionam, e ele diz o seguinte, por exemplo, a salvação ela funciona como um capacete, onde é que você coloca o capacete? Na sua cabeça. Paulo está dizendo, você não pode tirar o céu da sua cabeça. Você não pode tirar as coisas de Deus que são da sua mente. Você não pode tirar as coisas que são do alto da sua autoridade. Paulo diz, coloque sobre os seus pés as sandálias para a pregação do evangelho da paz. Por quê? Porque sandálias existem para movimentação, e o evangelho responde à movimentação. Enquanto você vai, o evangelho toca novos lugares. Paulo diz, revesti-vos da couraça da justiça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Justiça aqui não é a ideia de fazer justiça. Justiça aqui é da ideia de viver de modo justo. É justiça não de justiçar, é justiça de ser justo. Há uma armadura espiritual à disposição da sua vida, que é a couraça da justiça. Se revista daquilo que é justo, se revista daquilo que é correto, porque Deus sempre estará do lado de quem está correto. Deus sempre estará contra a mentira. Deus sempre estará contra o engano. Deus sempre estará do lado de quem está correto. O Senhor está colocando à sua disposição esta noite uma armadura espiritual para você se revestir da couraça da justiça, e Ele será o seu advogado. A palavra de Deus diz que além disso, você precisa também estar sob a sua posse daquilo que a Bíblia chama da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus diz que essa espada, essa palavra, ela possui 2 gumes, ela possui 2 áreas de ação. E dentro disso ela é poderosa para alcançar divisão de juntas e medulas, alma e espírito. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A ciência já evoluiu mais, e a tecnologia também já evoluiu muito. E eles vão continuar a evoluir cada vez mais. Só que nunca a ciência, a tecnologia, os recursos humanos vão conseguir saber onde há uma divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Porque onde a sabedoria humana não chega, a palavra de Deus chega. Aonde os recursos humanos não alcançam, a palavra de Deus alcança. Aquilo que as armas humanas não conseguem resolver, uma só palavra de Deus pode resolver sobre a história da sua vida. Revista-se de tudo isso. Tenha sobre a sua vida a palavra de Deus, a espada do Espírito. E aí Paulo diz uma coisa muito curiosa. Ele diz, diante de tudo isso, tenha diante de você um escudo. E esse escudo é representado nas armaduras espirituais com o quê? Escudo da fé. Mas por que escudo da fé? E Paulo escreve, porque todos os dias nós somos bombardeados com dardos inflamados, lançados pelo maligno. Todo dia o diabo tenta lançar dúvidas sobre o seu coração. Todo dia o diabo tenta lançar desânimo sobre a sua trajetória. Todo dia o diabo tenta fazer você voltar atrás para uma vida que Deus te tirou dela, para um cenário que Deus não tem mais para você. Sabe por que é que você suporta e consegue avançar? É porque quando esses dardos são enviados contra você, antes de chegarem em você, quando eles chegam na sua frente, há um escudo. Esse escudo é o escudo da fé, porque a fé sempre te garante que é de Deus que vem a última palavra. A fé sempre te garante que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, mas Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. A fé sempre te sustenta, a fé sempre te ajuda a avançar. Deus vai te guardar, Deus vai guardar a sua casa, Deus vai guardar toda a sua história. Você está protegido e blindado pela sua fé em Cristo Jesus. Há um escudo na sua frente. Você pode celebrar Deus por isso. Revestivos de todas as armaduras de Deus, para que vocês estejam prontos para o dia mau. Primeiro lugar, cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Segundo lugar, guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. É por causa disso que o versículo 25 diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas decidiram usar 2 armas espirituais. Perto da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Oravam e cantavam.
oravam e cantavam. E quando eles entenderam a guerra certa e começaram a usar as armas certas, a Bíblia diz que Deus enviou um terremoto sobre a prisão de Filipos e abriu todas as portas, destruiu todas as cadeias, quebrou todos os grilhões, e eles foram colocados em liberdade para a glória de Deus. Você pode louvar a Deus por isso? Eu preciso dizer uma coisa aqui a você. Em primeiro lugar, o segredo está em entender a guerra certa. Segundo lugar, usar as armas certas. Usar as armas. Quando eles entenderam a guerra certa e usaram as armas certas, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Deus enviou um terremoto. Lembra das aulas de geologia? O que são terremotos? São choques entre placas tectônicas. O Japão, por exemplo, está em uma divisão de placas tectônicas. Os Estados Unidos também, a região da Califórnia, na falha de St. Andrews. Algumas partes do mundo possuem sempre atritos sísmicos, terremotos por causa de placas tectônicas. A Macedônia não está em uma divisa de placa tectônica. Você não tem a Bíblia dizendo que foi um terremoto sobre a cidade. Foi um terremoto sobre a prisão. O impacto certamente foi sentido no entorno, mas o epicentro é a prisão. Isso aqui não é um abalo sísmico natural. Isso aqui é uma intervenção de Deus, de alguém que entendeu a guerra certa e usou as armas certas. O que eu estou querendo esta noite sobre a sua vida é que o entendimento de qual é a verdadeira guerra e a utilização das armas espirituais desta guerra trará uma ação pontual de Deus sobre a verdadeira área onde a guerra está sendo travada. E aí isso não se explica por meios humanos, isso não se explica em números, isso não se explica em cálculos, porque milagre não é para ser explicado. Milagre ou você crê e recebe, ou duvida e não recebe. O que eu estou crendo esta noite sobre a sua vida é que o entendimento da guerra certa, com as armas certas, trará uma ação de Deus pontual ao seu favor, onde esta guerra está sendo travada. Você está entendendo a palavra de Deus esta noite? Deus alinhou um terremoto. A ação é direta para quebrar algemas. Tem tanta coisa para um terremoto quebrar. E quebra algemas que estão em mãos, quebra troncos que estão em pés, abre portas. Você está entendendo isso? O que Deus está dizendo a você esta noite é que Ele não erra endereços. Ele sabe a área onde há uma ação dele para desatar cenários, abrir caminhos, quebrar portas que estão travando, transformar corações de pedra em coração de carne, liberar destinos. Alguém que está entendendo isso? Só que aqui tem um problema, porque quando Paulo e Silas estão soltos, a Bíblia diz que o carcereiro olha para ele e fala assim: eu vou tirar a minha própria vida porque vocês vão fugir. E Paulo diz: não faça nenhum mal a você, porque todos nós estamos aqui. Há um terceiro e último entendimento aqui para caminharmos para orar diante dessa palavra, concluindo ela esta noite. Em primeiro lugar, cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Segundo lugar, guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Terceiro lugar, me responda uma coisa: foi fácil para Paulo e Silas terem sido presos? Não. Ele queria ir para aquela região? Ele queria ir para onde? Para a Ásia. Deus disse o que para ele? Não. Aí ele quis ir para Bitínia. Deus disse o que para ele? Não. Aí Deus fala para ele: ó, vai para Macedônia. Aí ele obedece e vai. Aí o que acontece na Macedônia? Ele é preso, envergonhado publicamente, exposto publicamente, apanha em praça pública. Isso aqui é para a gente olhar e dizer: Senhor, essa aqui é a recompensa de quem te obedece? Porque a mente da gente está pronta para lidar com situações desconfortáveis quando a gente está no caminho errado. Agora, quando a gente está no caminho certo, a gente está pronto para entender a tempestade de Jonas, porque é a tempestade da desobediência. Agora, a tempestade dos discípulos, sendo que foi Jesus que mandou eles atravessarem o mar.
A gente está pronto para entender coisas ruins acontecerem na vida da gente, quando na nossa consciência a gente sabe que a gente está na rota errada. Agora, quando a gente está na rota certa, deixa eu dizer uma coisa para você: tempestades também passam na rota de quem está na obediência. Só que há uma diferença da tempestade da obediência para a tempestade da desobediência. A tempestade da desobediência, que é a tempestade de Jonas, sempre termina em destruição, sempre termina em prejuízo, porque as pessoas pegaram seus bens e lançaram ao mar para tentar aliviar o peso da embarcação. Mas a tempestade da obediência, ela sempre termina em livramento. Ela sempre termina com Jesus vindo ao seu encontro. Ela sempre termina com uma experiência nova de Deus para a sua caminhada de fé. Se o seu coração está tranquilo, se a sua consciência está em paz, descanse o teu coração em Deus. Essa tempestade não será para o teu mal, será para o teu bem e para a glória de Deus na história da sua vida. Você pode louvar a Deus por isso? Foi fácil para Paulo e Silas terem sido presos, sim ou não? Não. Agora me responda uma coisa aqui: se Paulo e Silas não tivessem sido presos, a família do carcereiro teria sido salva? Não. Deixa eu dizer uma coisa, e aqui eu estou concluindo a mensagem dessa noite. Você precisa entender que o propósito é maior do que o momento. Porque momentos passam, mas propósitos permanecem. Um dia Jesus disse aos discípulos: o que eu estou fazendo hoje, talvez vocês não estão entendendo agora, mas vocês entenderão depois. A vontade de Deus tem 3 dimensões. Quantas dimensões? Diga comigo: boa, agradável e perfeita. O que é melhor? O que é bom ou o que é perfeito? O que é perfeito? O que é melhor? O que é agradável ou o que é perfeito? O que é perfeito. Mas a dimensão perfeita é no começo? Não. Qual é a primeira dimensão? Boa. Segunda, agradável. Por último, perfeita. Porque haverá momentos que, para você viver a vontade de Deus para a sua vida, você vai ter que renunciar muita coisa. Você vai ter que reorganizar rotas. Você vai receber um não de Deus quando você queria ouvir um sim dele. E às vezes isso vai te levar dentro de uma dinâmica de sacrifício e renúncia, até a chorar algumas vezes. Só que deixa eu dizer uma coisa aqui para você: é melhor chorar obedecendo hoje e sorrir depois, do que sorrir uma alegria falsa, passageira e vazia agora, e chorar depois amargamente por não ter vivido aquilo que era o plano e propósito de Deus para você. Se você entra dentro desse caminho da vontade de Deus, seu coração encontra paz, porque a vontade de Deus sempre vai te trazer paz. Às vezes passa uma semana, um mês, você vai aprendendo essa jornada de obediência, ela vai se tornando agradável. Aí passa alguns meses, passa um ano, você começa a ver como de fato era o cenário que você não estava conseguindo enxergar. Algumas pessoas mostram-se como não parecia que elas eram. Alguns cenários se descortinam diante de você, e você começa a comparar que se você tivesse entrado pelo caminho que a princípio você pensava, teria dado tudo errado. E você entende que a vontade de Deus, ela não era só boa, ela não era só agradável, a vontade de Deus também era perfeita. Só que a gente só descobre que ela é perfeita no final. Momentos passam, propósitos permanecem. A palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o eterno peso de glória que em nós é de ser revelado. Repita comigo: leve e momentânea é a tribulação. Diga: a glória é eterna e pesada. Olha esse trocadilho. A tribulação é leve, a glória é pesada. A tribulação é momentânea, a glória é para sempre. Momentos passam, propósitos permanecem. Eu encerro com o último entendimento, para celebrarmos ao Senhor com uma canção. Talvez você já ouviu esse entendimento, mas se você ainda não ouviu, talvez ele vai se encaixar no momento que você está vivendo. Quem aqui cresceu com Eclesiastes 3 sendo lido, dizendo que há um tempo para tudo? Faz assim com a sua mão. Há um tempo para? Há um tempo para? Você sabia que a Bíblia nunca disse isso? Aquele texto não diz que há um tempo para tudo. Aquele texto diz é diferente. O que aquele texto diz é que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deixa eu dizer uma coisa para você.
não vai dar tempo para tudo. A vida passa muito rápido. Quando você menos viu, você completou 20 anos. No outro dia você estava indo se casar. Um dia você acordou, naquele dia você recebeu a notícia: você vai ser mãe, você vai ser pai. Quando você menos viu, nasceu. Um dia você acordou e naquele dia o seu filho mais velho estava completando 10 anos de idade. Você parou e disse: passou uma década, como passou rápido. No outro dia você estava levando ele ou ela para se casar. Quando você menos percebeu, alguém te deu a notícia: você vai ser vovó, você vai ser avô. Sabe o que você descobre? Que passou muito rápido. Passou muito, e você descobre que não vai dar tempo para tudo. Sabe quando que a vida começa a se desorganizar e sair dos trilhos? Quando, tentando fazer tudo, a gente começa a negligenciar o que era propósito. Quando, tentando fazer tudo, a gente começa a abandonar o que era propósito. Quando, tentando agarrar tudo, a gente começa a deixar de lado aquilo que de fato vai fazer falta na vida. Aquilo que a gente vai chegar no final dizendo: será que eu vivi mesmo? Ou será que eu só passei pela vida? Não vai dar tempo para tudo. Você vai ter que ser seletivo. Você vai ter que renunciar a algumas coisas para priorizar outras. Você vai ter que sacrificar coisas urgentes para priorizar coisas importantes. Você vai ter que estabelecer um grau de prioridade em muita coisa. Não vai dar para fazer tudo. Os momentos vão passar. Muitas pessoas vão passar. E lá na frente você vai perceber que não fez muita falta se aqueles momentos que você talvez queria ter vivido foram vividos ou não, porque eles eram apenas superficiais. Eles não iriam fazer a diferença na vida. Mas se você priorizar aquilo que é propósito, para isso sim, há uma palavra de Deus que garante a você que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós iremos viver para viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Você celebra a Deus por isso? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Nós já vamos cantar, mas eu gostaria de orar com você. Coloque sua mão no seu coração. Diga assim: Senhor, blinda o meu coração. Traga sobre mim discernimento espiritual. Diga: ó Deus, ajuda-me a entender que configurações passam, que pessoas também, que momentos também, mas que o teu propósito permanece sobre a minha vida. Diga: ó Deus, alinha a minha mente e o meu coração com aquilo que é o teu propósito. Diga: Senhor, batiza-me no teu propósito para a minha vida, me faça ser consciente dele. Diga: Deus, não me deixe gastar tempo em guerras erradas. Ajuda-me, Deus, a ter discernimento para usar as armas certas. Diga: Senhor, ajuda-me a entender que não vai dar tempo para tudo, mas que todo o teu propósito está reservado um tempo para vivê-lo, e eu quero viver o teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero saber onde está a primeira pessoa para Jesus dessa noite. Eu quero saber onde está você que está distante dos caminhos do Senhor. Você que precisa renovar a sua vida, a sua aliança com Jesus. Você que precisa voltar para a igreja. Você que precisa deixar para trás um passado que você não quer que ele continue. Um passado que você não quer que ele se transforme em futuro. Mas você sabe que é um caminho de restauração e de recomeço de Deus para você. E esse começo passa por uma reconciliação, recomeçando sua jornada com Deus, renovando sua aliança com Jesus. Eu gostaria de orar nesse momento com você. Esse é um tempo para você recomeçar. Está chegando uma vida, você pode dizer glória a Deus? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aonde está a segunda pessoa para Jesus essa noite? Aonde está a segunda vida para Jesus esta noite? Você que ouviu esta palavra e está distante dos caminhos do Senhor. Você que ouviu essa palavra e precisa renovar uma aliança com Deus. Eu preciso orar com você nesta hora em nome de Jesus. Aonde está você? Venha entregar sua vida a Jesus, renovar sua aliança com Jesus. Está chegando a segunda vida. Você pode dizer glória a Jesus? Deus te abençoe. Aonde está a terceira vida para Jesus esta noite? Aonde está a terceira vida para Jesus esta noite? Eu estou esperando a terceira vida para Cristo desse culto. Aonde você está? Há um convite de Deus para você viver uma nova história a partir desta noite. Quem está me ouvindo, diga amém.
Carinhosamente, dá um sorriso aí para esse crente bonito do seu lado. Dá um sorriso para ele ou para ela. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela precisa renovar uma aliança com Deus. Se ele ou ela precisa recomeçar. Faz convite a ele aí. Faz convite a ela. Talvez do seu lado alguém precisa fazer essa decisão. E Deus vai usar você para ajudar essa pessoa a chegar até aqui. Está chegando a terceira pessoa. Você pode dizer glória a Deus. Eu estou esperando a quarta vida para Cristo nessa noite. Aonde está a quarta decisão? Eu estou esperando um pai, que através da sua decisão, Deus vai mudar a história de toda a sua família hoje. Eu estou esperando uma mãe, que a sua filha, seus filhos, não viverão as mesmas feridas, dores e frustrações, que foram consequências de uma vida longe de Deus. Está chegando a quarta pessoa. Eu estou chegando a alguém que talvez em sua casa ninguém ainda fez uma decisão de entregar a vida a Jesus. Mas Jesus começa uma obra de salvação e transformação em toda a sua casa e em toda a sua família a partir da sua decisão esta noite. Essa noite é uma noite de virar uma página. É uma nova história de Deus para você. Aonde está você? Eu estou esperando a quinta vida para Cristo. Aonde está a quinta vida para Jesus dessa noite? Eu espero você um instante mais. Eu espero você um instante mais. Há uma quinta vida para Cristo. Há mais alguém que ouviu esta palavra, está distante dos caminhos do Senhor, precisa renovar uma aliança com Deus? Está chegando a quinta vida? Se está chegando, nós estamos aguardando, esperando você. Está chegando a quinta vida, está chegando a sexta vida. São vocês dois? São vocês dois? Então é a sexta e a sétima vida. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Há uma oitava vida. Eu gostaria de chamar a apóstola Silvia para vir orar com vocês. Se há uma oitava vida, nós estamos ainda esperando você. Está chegando? Não, está vindo acompanhar. Vocês fazem parte de uma família muito especial a partir de hoje, que é a família Projeto Vida. A apóstola Silvia, o apóstolo Joel são presentes de Deus para essa cidade, para a nossa nação. Vocês estão em uma casa espiritual que vocês serão muito bem cuidados. Chegou a nona vida e chegou a 10ª vida. Deus abençoe. Tem uma 11ª vida? Se tem uma 11ª vida, nós estamos esperando você. Há um lugar para você diante do altar. Há um lugar para você recomeçar. Boa noite, Shalom. Às vezes a gente vai a algum lugar e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ali. E glória a Deus, porque Deus nos conhece. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece pelo nome, o Senhor nos conhece pela nossa história, mas principalmente Deus nos conhece pelo nosso propósito. Ele nos chamou para cumprir um propósito na terra. E às vezes a gente vai se distanciando tanto desse propósito que a gente olha para a nossa vida e diz: meu Deus, está tudo errado. Na verdade, basta um passo para que tudo comece a se ajeitar e a gente comece a andar nos propósitos de Deus. Hoje vocês fizeram uma decisão importante na vida de vocês. Importante. Alguns já estavam ali sentados e um menino estava do meu lado. Ele falou assim para mim: você já entregou a sua vida para Jesus? Eu disse: já fiz isso há muitos anos, mas há muitas vezes que a palavra é pregada, eu tenho vontade de sair e vir de novo para confirmar a escolha que eu fiz há muitos anos atrás. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu faria essa escolha muitas e muitas outras vezes, em muitas outras fases da minha vida. Então, queridos, vocês são muito bem-vindos aqui no Projeto Vida. Vocês são bem-vindos aqui na casa do Senhor. A pessoa que está perto de você, com certeza lhe conhece, ou se não conhece agora, vai caminhar um pouquinho com você, para estar mais perto. E eu gostaria muito que vocês pudessem ser recebidos, olhassem para trás e conhecessem essa igreja linda que te recebe nessa noite, em nome de Jesus. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.